Paz e graça, queridos irmãos, eu sou Barrete Reis e este é mais um Depois do Culto. Hoje, dia 4/12/2018, estaremos falando daquilo que ministramos ontem no nosso culto de doutrina, em que estamos ministrando uma série de mensagens sobre o tema Encontrando Deus e Andando Diferente. Falaremos sobre o encontro daqueles dois discípulos com Jesus Cristo a caminho de Emaús. Lucas, capítulo de número 24, verso 13 a seguir. Aqueles homens estão caminhando e um homem se aproxima deles e faz uma pergunta. Do que ou sobre o que vocês estão falando e por que estão tão tristes? Aqueles homens vão responder aquele que era Jesus, mas que eles não reconhecem: és tu peregrino? És tu um estrangeiro que não ouviu falar daquele que foi grande profeta no meio de nós e que agora está morto? A tristeza daqueles homens pela morte de Jesus cegou os olhos daqueles homens. A tristeza tem essa capacidade. Muitas vezes, quando o nosso coração está triste por algum motivo, por alguma dor muito forte, intensa, os nossos olhos não percebem que Jesus está conosco em todo momento e em todo o tempo. A tristeza nos incapacita de reconhecer a bondade e a presença de Deus. O segundo ponto que deixou aqueles homens de alguma forma cegos foi a decepção. Aqueles homens vão dizer: e nós imaginávamos que era ele quem haveria de remir Israel. Eles estavam decepcionados porque tinham apostado que Jesus era o Messias davídico que restabeleceria o reino de Davi e se sentaria sobre o trono. Acontece que Jesus nunca tratou do seu reino com essa perspectiva. A decepção tirou daqueles homens uma esperança eterna e colocou a esperança em um momento, em uma expectativa, em uma esperança. Quando você estiver decepcionado, muitas vezes você vai abandonar a esperança eterna. Mas eu espero que, assim como aqueles homens, você tenha a oportunidade de ter novamente um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Aqueles homens, vendo a morte de Jesus, estavam decepcionados. Mas entenda, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro. Eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Porque eles estavam duvidosos quanto ao poder deste Jesus que eles mesmos declaravam como sendo um grande profeta. A verdade é que a tristeza e a decepção acaba gerando em nós incredulidade. Aqueles homens vão dizer àquele indivíduo, aquele homem que até então eles não reconhecem como Jesus, e nós até ouvimos dizer por boca de algumas mulheres que ele ressuscitou e que alguns anjos declararam a elas que ele estava vivo. Assim também alguns dos discípulos nos afirmaram que viram pessoalmente a Jesus. Mesmo assim, a tristeza e a decepção não os permitiram enxergar o Cristo. Muitas vezes, em meio a nossas tribulações, as nossas tristezas e as nossas decepções, nós começamos a desacreditar no Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Mas Jesus continua falando com eles e começa a descortinar as Escrituras para eles desde Moisés. Fala com fervor e eloquência. Escute uma coisa: quando o seu coração está triste, quando o seu coração está decepcionado, quando a incredulidade chega, palavras fervorosas não são suficientes. É necessário lembrar de algo sublime sobre este Jesus, sobre este Deus.
Aqueles homens, em meio a toda aquela conversa, estão com seus corações tristes, estão decepcionados, estão incrédulos, mas mesmo assim pedem àquele homem que se assentem com ele e que ceie com eles. Neste momento, aquilo que é indiscutível em meio a todos os homens, Jesus toma o pão e parte. Ninguém parte o pão como Jesus partia. Este sentimento verdadeiro, único, vai fazer com que aqueles homens abram os seus olhos e reconheçam Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, nesta manhã, que em meio às nossas dificuldades, quando a nossa fé é provada, quando tudo parece perdido, lembre-se, ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. As Escrituras nos falam em Isaías acerca do servo sofredor, e o texto é brilhante. Ele diz: porque ele foi moído pelas nossas pisaduras. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Atente ao partir do pão, atente ao sacrifício de Jesus. Ele não reparte o pão de maneira a privilegiar um ou outro. Lembre-se, ele partiu o pão com João, o discípulo amado, mas partiu o pão também com Judas. Não houve proteção, não houve uma fatia maior deste pão para um ou outro. Não há preferências quando Jesus morreu na cruz por nós. Lembre-se, no momento da cegueira, pela dor, pela tristeza, pela decepção e pela incredulidade, ele está partindo o pão entre nós. Ele está mais uma vez nos dizendo: eu morri por vocês. Aqueles homens repetidamente enxergam Jesus, e aqueles que estavam saindo de Jerusalém para Emaús decidem retornar com uma boa notícia. Nós também vimos, ele ressuscitou. Lembre-se, nos seus momentos de dificuldades, Jesus está vivo e continua partindo o pão entre nós. Ele continua dizendo: eu me sacrifiquei por você e paguei o preço para que você pudesse ser um servo do Deus Altíssimo, fervoroso. Não permita que estes momentos tirem de você a sua fé. Permaneça fiel, porque ele ainda parte o pão de maneira igual. Deus abençoe a todos. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like e nós estaremos aqui repartindo sempre aquilo que o Senhor tem dado a nós no nosso culto de doutrina, na Igreja Assembleia de Deus de Pedra Furada. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor esteja no seu coração e que essa tristeza e esta incredulidade, essa decepção sejam arrancadas pela convicção de que Jesus é o mesmo que partiu o pão entre os discípulos.